Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e estamos de volta. Hoje o vídeo é o que eu fiz para sair das minhas dívidas. Sim, no final de 2015, eu e meu esposo começamos a construir um salão novo no nosso espaço. E era um salão grande e nós gastamos muito e nós não tínhamos o dinheiro efetivamente para fazer essa obra. E então nós contávamos com contratos que tinham entrado, com o que estava programado. Só que aí no meio desse caminho algumas pessoas acabaram desistindo, né? Então aquele contrato não aconteceu. Outras deixaram de nos pagar, porque eu acho que no final de 2015 meio que se instaurou uma crise em geral aqui no Brasil, né? E nisso a gente ficou devendo muito. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos cartões de crédito e a gente sempre usava cartão de crédito para comprar tudo para o nosso espaço, porque nós transformávamos em ponto para viajar. Então nossos cartões estavam todos bem utilizados. Tinha feito alguns empréstimos que assim eu ia pagar a primeira, tipo 2 meses depois, e na verdade eu ia já chegar lá e quitar, porque eu sempre peguei empréstimo dessa maneira e quitei. Por quê? Porque baseado que ia nos contratos que eu teria, eu só adiantei esse valor porque era necessário, sabe? Então virou uma bola de neve, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Então a gente ficou numa situação muito difícil, devendo em todos os cartões. Os nossos cartões eram altos, eram cartões assim, tipo de 22 mil, sabe? Só para vocês terem uma ideia. Nós ficamos com as nossas 3 contas no banco negativa. Nossos cheques começaram a voltar. Nossa, a gente nunca mesmo passou uma situação dessa. Quem é empresário no Brasil sabe que a gente passa por muitas lutas e dificuldades, mas eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha tido o meu nome sujo. E aí, né? Enfim, praticamente toda a nossa estabilidade financeira a gente perdeu. Eu não digo que nós perdemos tudo, porque graças a Deus nós não perdemos as nossas coisas, mas nós vivemos desde o finalzinho de 2015 até agora, no final de 2018, correndo atrás desse prejuízo. Então o que eu vou estar compartilhando com vocês são coisas que eu vivi, que foram a forma como eu consegui fazer as coisas para sair das dívidas. Talvez você tenha outras dicas, talvez para você funcione de outra maneira, mas eu queria compartilhar com vocês aqui o que a gente fez. E claro, acima de tudo, gente, eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele não nos desamparou, usou muitas pessoas para nos ajudar, não com dinheiro, tá? Mas com palavras, com orações, nos sustentar nesse período que foi muito difícil. Imagina, é muito fácil você entrar numa depressão, é muito fácil você querer acabar com a sua vida se você se chegar numa situação extrema como nós chegamos. É que não vou expor tanto aqui, mas realmente existia assim um peso muito forte, mas Deus usou muitas pessoas para nos ajudar espiritualmente. E isso foi o principal fato, entendeu? Então, a principal coisa para mim foi estar com Deus, tá? E aí depois os itens que eu vou passar para vocês agora, que foi o que a gente realmente fez, tá? Eu e meu esposo, a gente trabalha por conta já faz um bom tempo e a gente sempre teve uma condição boa. O nosso serviço é um serviço que não nos deixa rico, mas nos deixa numa situação tranquila, se você souber administrar. Mas devido a esse investimento, a gente acabou tendo todo esse problema, mas eu entendo que tudo isso faz parte do plano de Deus para contribuir para o nosso melhor, sabe? Então aí, durante o período da dívida, o que eu fiz e o que eu aprendi, né, para sair dela. Primeira coisa faça um levantamento de tudo que você está devendo. Tudo, entendeu? Limite, cartão, o depósito, o fulano, enfim, todo mundo, todos os serviços, todos os prestadores, tudo, faça esse levantamento.
você vai se assustar, com certeza, porque quando você colocar tudo no papel, você vai ver que você pode estar devendo muito mais do que você achava. E você pode olhar e pensar que você nunca vai conseguir sanar todas aquelas dívidas, mas você vai, tá? Mas é importante que você tenha esse choque de realidade para saber até onde você chegou, entendeu? E você tem que passar disso. Segunda coisa, comece a organizar suas finanças. Porque, assim, gente, possivelmente o fato de você ter ficado endividada porque você, vamos dizer a real, você não sabia se organizar, você não fazia nenhum tipo de organização ou uma organização muito fraca do que você ganha e do que você gasta. Eu não tinha a organização que eu tenho hoje, então isso era uma falha e foi algo que colaborou para que a gente chegasse nesse bola de neve das dívidas. Você não pode simplesmente colocar a culpa da sua dívida nas pessoas, no país, na situação econômica. Você também tem uma grande parcela de culpa de estar endividado. Às vezes a sua falta de conhecimento, falta de organização, enfim, de alguma maneira você tem uma boa porcentagem por estar nessa situação e você precisa aceitar isso, precisa entender e precisa se corrigir e mudar. Foi o que eu fiz, o que eu tenho tentado fazer todos os dias. Então, o que eu comecei a fazer? Muita gente usa aplicativos, tal, mas eu preferi criar uma planilha onde eu colocava tudo que entrava e tudo que saía, tá? Tudo. E por que eu acho importante isso? Porque aí nós vamos pro terceiro ponto, que eu tô abaixando aqui que eu tô lendo uma listinha que eu fiz, tá, gente? Corte o que não é necessário. Então, quando você colocar tudo no papel, você vai ver que tem muitas coisas, gente, que não são necessárias, que você pode ficar um período sem. E isso você tem que aprender. Quando você está endividado, vai ser difícil, sabe? Porque você vai ter que cortar os supérfluos, as diversões, tudo aquilo que te dá um certo prazer, você vai ter que cortar, porque se você não cortar, você não tem como pagar suas dívidas. Então, é muito importante planilhar, ou sei lá, onde você faz um caderno, enfim. Faça sim todos os dias. Eu faço todos os dias. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu ligo meu computador é abrir a minha planilha, é olhar os meus extratos, é olhar os cartões, tudo que eu tenho e lançar para eu saber quanto eu tô gastando, quanto eu tô ganhando, se eu tô ficando no vermelho, se eu tô ficando no azul. E graças a Deus eu tenho me mantido no azul. Fazer isso te dá um autocontrole. Para algumas pessoas pode parecer chato, mas gente, depois você vai gostar de fazer isso, sabe? Porque você vai ver que você tem domínio sobre o dinheiro, sabe? E não ele que te domina. Mas vai ser difícil. No começo vai ser difícil, você vai ter que cortar coisas que te dariam conforto, mas se você colocar aquele valor que você gasta mensalmente, vezes 12 meses, vezes 2 anos, você vai ver que pode te ajudar sim a sair das suas dívidas. É pouco? Mas um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, quando você junta, já dá pra você pagar alguma coisa. E gente, não existe pior sensação, meu Deus do céu, do que estar devendo. É uma situação terrível. Para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Aqui no canal, antes de eu ficar endividada, eu compartilhei com vocês um pouco de algumas viagens que eu fiz. E quando eu estava endividada, para vocês terem uma ideia, o banco ele foi tão forte nas cobranças que uma das pessoas que ligou aqui para cobrar a gente, ela chegou a falar dos vídeos que eu tinha no canal, das viagens que eu tinha feito, sendo que isso aconteceu antes de eu estar endividada, entendeu? E foi uma marcação muito ruim, ser cobrado é muito ruim, eu não gostei, eu não gosto de dever, e foi assim um peso muito forte, e foi uma das coisas que me desanimou a gravar aqui para vocês no ano de 2018, porque eu me senti vigiada o tempo todo pelo banco, foi muito constrangedor. E é uma coisa que eu não acho legal, eu acho que eles estavam errados de ter feito isso. Mas enfim, passou. Então a sensação de liberdade, de você não estar devendo mais é muito importante, tá? Vamos voltar aqui ao foco. É um momento de desabafo aqui no meio, gente, porque a dívida ela realmente acaba com as pessoas.
Quarta coisa, dá uma procurada na sua casa, encontre coisas que você não usa mais e tente vender, porque aí vai ser um valorzinho a mais que você vai ter, sabe? Ou sei lá, se você tem um dom, se você consegue fazer alguma coisa, tente criar coisas que você não gaste tanto, mas que você consiga ter uma renda extra. Não sei, tente fazer uma renda extra de alguma maneira, seja vendendo algo que você não usa mais, seja fazendo algum trabalho, enfim. Isso vai ajudar também a você sair das dívidas, tá? Quinto, bom, o que eu fiz? Eu acabei, antes do meu nome sujar assim por completo, consegui abrir uma conta no banco digital que não cobra taxas. Inclusive não é publi, tá? Tem vídeo aqui no canal falando desse banco, que é o Banco Inter, que é um banco que eu tô gostando muito de trabalhar. E aí eu consegui abrir a minha conta lá antes do meu nome sujar, e aí eu também consegui abrir uma outra conta para minha empresa em outro banco, porque aquelas 3 contas que eu tinha num outro banco não tinha como eu ter entradas de valores lá, porque elas não iriam conseguir pagar minha dívida e nem eu iria conseguir continuar a minha vida para ter forças para pagar minhas dívidas, entendeu? Então eu tive que direcionar os ganhos para outro lugar para poder conseguir juntar montantes e aí ir pagando as dívidas, entendeu? Então assim, hoje está muito difundido, tem muitos bancos digitais. Eu trabalho com o Banco Inter, eu gosto muito e acho ele fácil, acho ele tranquilo, eu acho ele seguro, embora teve boatos, aí eu nunca perdi nada lá. Ele também trabalha com investimentos, que aí vai ser um caso para um outro vídeo, né? Mas enfim, é legal e eu acho bacana compartilhar essa informação com vocês, porque se você colocar tudo que os bancos normalmente cobram de taxas e tal, você vai ver que no banco digital você acaba economizando no ano um bom dinheirinho, tá certo? Sexto, não use cartões de crédito. Ficou endividado? A partir daquele momento, seus cartões de crédito morreram, porque a dívida do cartão de crédito é uma das que mais cresce, é a que mais tem juros. Se você está endividado e você tem uma dívida no cartão, e se você se esforçar, você consegue quitar ela, já tenta pagar antes que ela vire uma bola de neve muito grande de juros, tá? Mas se você não conseguiu, não se desespere. Há uma esperança lá no fim do túnel que eu vou falar pra vocês, porque eu não consegui fazer essa quitação do cartão de crédito logo no início das minhas dívidas, porque como eu disse pra vocês, meus cartões tinham um limite muito alto. Eu usava os meus cartões pessoais para acumular ponto, mas eu usava com as coisas da empresa, então os gastos eram altos, tá? Mas a partir desse momento que você está endividado, pare de usar o cartão de crédito, só compra se você tiver o valor, se não tiver, espera para comprar, entendeu? Faz parte daquele negócio de dar tchau para algumas coisas que são supérfluas. Durante um período que você está tentando pagar sua dívida, é inevitável, gente. Você vai ter que ficar sem comer fora, entendeu? Você vai ter que ficar sem comprar, principalmente mulher, bolsa, sapato, maquiagem. Você vai ter que dizer não, porque você precisa sair dessa situação o quanto antes. Porque não há nada melhor do que a liberdade, gente. Entendeu? E ficar endividado é você estar preso. Então você precisa sair dessa situação. Sétimo. Bom, se você é um prestador de serviço, se você é uma pessoa que trabalha por conta, talvez você consiga trocar algumas dívidas ou algum valor das suas dívidas por um serviço que você possa prestar. Então talvez é uma opção aí que dá para você ir diminuindo suas dívidas, sabe? Talvez você está devendo para alguém ou para alguma empresa e talvez você possa ter um trabalho para fazer essa troca de dívida, entendeu? Por exemplo, não é exatamente o que eu fiz, mas só para dizer para vocês, digamos que eu estivesse devendo para uma empresa, uma empreiteira, tá? Vamos colocar assim, não foi exatamente o meu caso, mas tá? Só para exemplificar. E aí eu trabalho com festas, então o que eu poderia fazer? Eu poderia falar, olha, vamos fazer o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar isso. Tá chegando o final do ano e talvez você vai fazer alguma festa para os seus funcionários. Vamos fazer o seguinte, ó, se eu fosse fazer uma festa para você, ia ser tanto. Você concorda em vez de você gastar em outro lugar, eu faço a festa para você em troca da minha dívida? Por exemplo, tá, gente? Isso é um exemplo bem assim, mas talvez você tenha algo para colocar na sua realidade que dê certo e dê para você queimar uma das dívidas, por exemplo, tá? Tudo é válido, gente. Quando a gente tá endividado, não sei, a minha cabeça doía
doía, literalmente de tanto pensar. Eu pensava em todos os dias, em todos os momentos, numa forma de diminuir a minha dívida, de parar de dever para uma pessoa, para outra, para o banco. Isso não, a minha cabeça, ela não parava de funcionar, minha cabeça do meu esposo. E a minha particularmente doía de tanto eu tentar pensar em alternativas para quitar as minhas dívidas e para voltar a ter a minha liberdade, sabe? Oitavo, eu li e assisti li muitos livros, assisti muitos vídeos, e uma das coisas que fez um certo sentido para mim foi: comece pagando as menores dívidas. Às vezes você está numa situação da dívida que não adianta você tentar quitar o banco, porque o valor para quitar é alto, e não adianta você fazer, por exemplo, um parcelamento, porque é um parcelamento que você não vai conseguir cumprir, principalmente quem trabalha por conta, que não tem um salário fixo todo mês. Então, de repente, é interessante você começar a pagar as menores dívidas, entendeu? Então, foi uma das coisas que eu fiz. Quando eu vi que a bola de neve estava grande, que eu não ia ter condições de quitar a dívida mais alta, ou a mais importante, que seria o ideal, mas eu não consegui, então eu fui quitando as dívidas menores, sabe? Fui juntando dinheiro, ia lá e quitava as dívidas menores, fazia um acordo ali, jogava uma proposta aqui, e em tempos de crise as pessoas querem receber, tá? Então comece gradativo, vai então pelas dívidas menores e vá administrando as coisas, vá vivendo a sua vida, só que sem luxo, sabe? Sem tanto conforto, viva com o essencial para você conseguir sair o quanto antes dessa situação. Nono, dê um retorno às pessoas que você está devendo. Muitas pessoas me devem e nunca me dão retorno nenhum, pelo contrário, elas até me evitam. Eu evitei falar com o banco porque o banco me desgastou muito emocionalmente. Como eu disse para vocês, eles começaram a fazer levantamentos da minha vida pessoal de tempos passados e trazer isso como se eu estivesse trocando a minha dívida por diversão, e não era, sabe? Foi uma coisa muito ruim. Então eu evitei conversar com o banco enquanto eu não tinha uma condição de chegar para eles com uma proposta que eles pudessem aceitar. Mas as outras pessoas, empresas menores que você está devendo, às vezes amigos, familiares, chega e dê um feedback, assim, sabe, de tempos em tempos para essas pessoas, para mostrar que você não esqueceu da dívida, que você está passando por um momento difícil, mas que você está trabalhando, que você está se esforçando para sair disso e para quitar a dívida com essa pessoa. Mas uma coisa importante que eu ouvi uma pessoa falando para mim não estabeleça uma data, porque talvez você não possa cumprir. Então é melhor você chegar e falar para a pessoa: olha, eu sei que eu tô te devendo, me perdoa, eu não queria estar nessa situação, eu tô me esforçando muito para sair disso, eu quero muito te pagar, mas eu ainda não tenho uma data certa, mas eu vou te pagar, né? E de vez em quando volte e fale com essa pessoa, porque isso demonstra um pouco do seu caráter, sabe? Que você se importa com as pessoas, entendeu? Eu gostaria que as pessoas fizessem isso comigo. E 10º, eu paguei os bancos por último. Juntei o dinheiro e fiz proposta nos feirões. Eu não sei se você sabe, mas os bancos em geral, eles têm seguro, né? Então eles acabam recebendo, quando você deixa de pagar por um tempo, eles acabam recebendo uma parte desse valor do seguro. Então eles não perdem, tá? Mas eles também não, quando eles recebem o seguro, eles também não apagam a sua dívida, eles continuam te cobrando. Então o que eu e meu esposo fizemos foi juntar e juntando alguns valores, e quando eles nos ligavam, a gente ouvia toda a nossa dívida com todos aqueles juros exorbitantes que os bancos usam, e aí a gente mandava uma proposta. Algumas vezes eles não aceitaram e algumas vezes eles aceitaram. E nesse ano de 2018 eles fizeram muito feirão de renegociação, e nesses feirões foi onde a gente encontrou as oportunidades para quitar, porque assim, gente, a gente não queria parcelar, porque nós trabalhamos por conta, e como um dos erros da gente entrar em dívida no passado foi justamente contar com o valor que a gente iria receber, que a gente acabou não recebendo, a gente não queria mais passar por isso, entendeu? Então uma coisa importante da dívida é você aprender com o seu erro e não fazer ele de novo. Então aí a gente quis quitar à vista, sabe? Então demorou mais tempo,
mas pelo menos eu tinha aquele valor em mãos, eu podia dar aquele valor e quitar aquela dívida, eu não ia ficar com uma dívida depois, sabe? Então, foi isso. Claro, também se você conseguir pagar as dívidas que tem juros primeiro é melhor, porque você vai ter mais juros, mas gente, o que funcionou exatamente pra mim, às vezes pode não funcionar pra você. Mas eu tô aqui pra compartilhar o que funcionou pra mim, porque uma coisa ou outra pode te ajudar, entendeu? Agora, o importante é você sair dessa condição de devedor e partir para uma nova condição, sabe? Que é a de investidora, de fazer o dinheiro trabalhar por você. Isso é um assunto para um outro vídeo, mas que eu acho importante compartilhar aqui com vocês. Então, mais pra frente, eu vou dizer agora, depois que eu saí das dívidas, o que eu estou fazendo para mudar a minha vida financeira, né? Depois que eu resolvi fazer, gente, essa planilha que eu comentei com vocês, de entradas e de gastos, parece mentira, mas eu não fiquei mais no vermelho. O banco que eu trabalho hoje, ele tem uma condição de limite que ele te dá alguns dias grátis de uso. E eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais depender de limite. O meu limite é o mínimo possível nesse banco. Só realmente por uma emergência, e nesse tempo todo, depois que eu fiz a minha planilha, eu devo ter usado esse limite umas 3 vezes, por tipo 1 ou 2 dias, dentro daquele prazo de que eu não pago juros. Só uma vez que saiu e eu paguei um pouquinho de juros, mas enfim, eu me policiei tanto que deu certo, gente. Eu não fiquei mais no vermelho, sabe? Nunca mais, assim. E eu quero continuar nessa condição. Às vezes é chato, às vezes o meu esposo, ele acha até que eu dou uma exagerada, mas eu acho que é importante exagerar pro bem, sabe? Para não cair de novo no que a gente passou, que eu realmente não desejo para ninguém. Então é isso, sair da dívida é possível. No começo você vai ficar desesperado, no começo você vai ter medo de desistir, de sumir, mas acredite, tenha fé, se apegue com Deus, busque mais a Deus nesse tempo. Sabe, porque ele vai te ajudar, claro, você que vai ganhar o dinheiro, mas ele vai te ajudar, vai te dar paz no meio dessa guerra, e depois você vai poder desfrutar da liberdade de não dever mais pra ninguém, sabe? Eu ainda tenho aí algumas coisinhas parceladas que eu tô cumprindo os meus propósitos, eu ainda não estou assim 100% sem nenhuma dívida em relação àquela época da construção, mas agora as coisas estão mais equilibradas. E eu creio que nesse ano de 2019 é um novo tempo de reconstrução, e onde eu quero mudar um pouco o foco da minha vida e quero compartilhar um pouco com vocês aqui nesse ano de algumas experiências de investimentos, né? Sair da dívida para investir, ganhar dinheiro, sair de pagar juros para ganhar rendimentos de juros é algo muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que de alguma maneira eu tenha ajudado vocês, que algum desses tópicos que eu coloquei que me ajudou a sair das minhas dívidas possam ajudar vocês ou ajudar vocês a encontrar aquilo que vai dar certo para vocês, tá certo? O meu propósito aqui no meu canal é uma vida real e é ajudar vocês naquilo que eu passei, sabe? Porque eu acho que tudo que a gente passa, a gente acaba tendo uma habilitação para ajudar outras pessoas a suportar e a passar também. Espero muito que vocês gostem, que vocês continuem aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, me ajuda a divulgar, porque aí mais pessoas podem ser impactadas e sair das dívidas e ter a sua liberdade financeira.